e fala pra gente o seguinte, ele pergunta qual a relação entre as retas, qual é a relação existente entre as retas, tá? Y mais x menos 4 igual a 0 e 2y igual a 2x menos 6. Tudo bem? Fez sentido? E aí vamos lá. Ele pergunta o que essas retas são entre si. Se elas são paralelas, perpendiculares, colineares, são uma em cima da outra, são coincidentes. Uma sacada é você analisar o seguinte. Primeiro que você tem um problema aqui da organização. A primeira está na forma geral e a segunda está na forma reduzida. Você não pode trabalhar assim, você tem que ter as duas no mesmo esquema. Eu te aconselho você colocar na geral, tá? Vamos passar a segunda para a forma geral? A primeira já tá, então ela é y mais x menos 4 igual a 0. E a segunda, ó, lembra a sequência? Deixa eu alterar aqui. Pode deixar na forma de y, não tem problema. Eu vou botar na forma de x, pra você enxergar. X mais y, aqui ó, 2x menos 2y. Menos 6 igual a 0. Joia? Ó, passei 2y pra cá. Ok? E agora vamos lá, pensando com os nossos botões. O que vai acontecer? Renato, o que eu sei? Como que eu relaciono esses caras? Primeira coisa, você tem que calcular o coeficiente angular de cada uma delas, independente, tá? Renato, como que eu calculo o coeficiente angular se elas estão na forma geral? É muito simples, mas uma sacada. Anota essa, tá? Lembra que ela é da forma ax mais b? Eu vou te dar a colinha aqui, ó. Lembra que ela é da forma sempre ax mais by mais c igual a 0? O coeficiente angular aqui, você vai fazer assim, ó. Você vai fazer menos a sobre b. E aí, vamos pensar, bom, menos a sobre b. Bom, dessa forma, o m, vamos fazer agora as duas. O m da primeira, vou botar rs. O m da r é o quê? O que é o a da m? É o cara que acompanha x. Quem acompanha x na primeira reta? 1. Então é menos 1 sobre b. Quem é b? O número que acompanha y. 1. Menos 1 sobre 1. Bom, divisão de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. 1 dividido para 1 dá pra gente menos 1. Perfeito? Coeficiente de S. Mesmo esquema. Menos A sobre B. Quem é o A dela? 2. Então fica menos 2. Olha só, hein? Dividido por B. Quem é o B dela? Menos 2. Menos 2 por menos 2. Sinais iguais, o resultado é positivo. 2 para 2. Isso nos dá 1. E aí agora eu vou te falar. O cara que já é cascudo, o cara que já é faixa preta em geometria analítica, ele já matou essa questão. Por quê? Ele já percebeu que um coeficiente em relação ao outro, olha só, um coeficiente é 1 e o outro é menos 1. E ele já lembra que, lembrando que ele já é um cara faixa preta, ele já lembra que sempre que você tem o produto dos dois coeficientes angulares dando resultado menos 1, essas retas automaticamente são retas perpendiculares. São retas perpendiculares. Sempre que você multiplicar os coeficientes angulares e esse produto der menos 1, você afirma que as duas retas são retas, além de serem concorrentes, também tem aula nas alternativas, são concorrentes perpendiculares, paralelas. Além de elas serem concorrentes, elas são concorrentes e perpendiculares, elas formam entre si 90 graus. Então não é uma concorrência qualquer, beleza? Então tá aí. Confere, faz sentido isso? Mais 1 multiplicando por menos 1 dá menos 1? Sim, 1 vezes menos 1 é menos 1. E aí está feito, você marca a alternativa. As duas retas são retas concorrentes e perpendiculares. Questão de teoria, questão de você entender a essência. Olha aqui, ó. É só você lembrar e analisar que o produto dos coeficientes é sempre menos 1. Ok? Renato, se fosse os outros esquemas, se fosse para as outras respostas, vou te falar, aqui ó, você vai fazer assim ó. Cara, é você entender a essência, como eu sempre falo, entenda o simples, entenda o básico. Para que duas retas sejam concorrentes, o produto tem que ser perpendiculares, os coeficientes têm que ser menos 1. Para que elas sejam paralelas,
bonitinho, paralelas, assim, ó. Cara, o coeficiente da primeira tem que ser igual ou diferente do da segunda. Para serem paralelas, essa angulação tem que ser igual ou diferente dessa angulação, para elas nunca se encontrarem. Cara, elas têm que ter a mesma angulação. Faz sentido ou não faz? Se elas têm que ter a mesma angulação, então os seus coeficientes angulares são iguais. Então o M da R tem que ser igual ao M da S. Para que elas sejam, a gente chama de, tem livros que chamam de idênticas, coincidentes, quando você tem exatamente, eu nem tinha visto outro dia, né? Quando você tem exatamente, ó, exatamente uma em cima da outra, tá? E aí você enxerga apenas uma imagem, um desenho apenas. O que elas têm que ter em comum? Além do angular, pô, elas têm que ter um angular igual. E o linear também, tá? O linear é o nosso valorzinho de B e C, basicamente, tá? Onde ela corta é o C, onde ela corta o eixo Y, beleza? Ela tem que ter o C igual também, ok? Elas têm que ter a mesma angulação e tem que cortar o eixo Y no mesmo lugar, ó. Porque se elas forem só apenas paralelas, elas vão cortar o eixo Y em pontos diferentes. Aí é só paralela. Para elas serem coincidentes, elas têm que ser paralelas e cortar o eixo Y no mesmo lugar. Faz sentido? Ok? Então, é assim que funciona. Para serem paralelas, iguais. Para serem coincidentes, o angular tem que ser igual ao linear. Os angulares têm que ser iguais. A gente chama coeficiente linear de Q, tá bom? O Q da R tem que ser igual ao Q da S. E aí eu posso explicar isso mais aprofundado para você numa aula completa de analítica. Se você quiser, deixa nos comentários aí para eu saber, para eu anotar, beleza? Então é assim que funciona, joia? E aí você mataria a questão da prova da EAR bem fácil, bem rapidinho, de forma simples, sempre lembrando a sua essência, joia?